Dora Kramer conversando com a gente, traduzindo um pouco da maluquice que muitas vezes é a política brasileira. Dora, bom dia. Eu queria entender um pouco dessa história do novo Centrão. O Centrão não é o Centrão de sempre, Dora? Oi, Barão. Oi, Carla. Bom dia para todos. Olha só, é o centrão de sempre. O que eu não estou entendendo, quem não está entendendo direito sou eu. O grande alvoroço, acho meio exagerado, completamente exagerado, esse alvoroço que se faz da saída do DEM, do MDB e aí do PROS e do PTB, do bloco que tinha 9 partidos e era conhecido como Centrão. E aí se dá isso, se traduz isso como a explosão da base de apoio do presidente Bolsonaro no Congresso. Ora, para que essa base de apoio tivesse sido explodida, é preciso que ela tivesse existido em algum dia. E em nenhum momento dessa legislatura, desse governo Jair Bolsonaro, o governo teve base de apoio organizada no Congresso. Em nenhum momento essa condição formal desse apoio desses partidos, ela se traduziu, correspondeu ou refletiu na prática a contabilidade de votos favoráveis aos intentos do Palácio do Planalto. Quer dizer, sempre foi uma uma relação bastante atritosa, uma relação de autonomia do Congresso, como eu não vejo desde a Constituinte, eu não via desde a Constituinte, mas isso muito em função da maneira como o presidente Jair Bolsonaro resolveu se relacionar. Então, não vejo grande mudança, não vai mudar grande coisa, né? Então, isso para os partidos que saíram, o DEM e o MDB, que só tem profissional do ramo, tá certo? Que não é o caso do Bolsonaro, não é profissional do ramo da política. Então, esse alvoroço é ótimo porque dá uma importância um pouco, na minha opinião, superdimensionada a esse gesto de saída de quem saiu da onde nunca esteve, sabe? Se você, Uhum. eu lamento decepcionar as pessoas, mas não vejo assim grande importância disso. Vai continuar tudo exatamente como estava. Só que agora o DEM e o MDB são os grandes independentes. Ora, sempre fizeram o que bem entenderam, assim como os outros dentro do Congresso. A volta dos que não foram, né, Dora? Ô, Dora, que relação tem isso, esse comportamento com a eleição para a presidência da Câmara e do Senado? É no comecinho do ano que vem, né? Pois é, esse negócio de eleição, tudo tem relação, porque Uhum. desde o início da legislatura os parlamentares se movimentam em torno disso, e claro que com mais intensidade à medida que vai chegando mais perto. Mas agosto, já vou considerar que a gente está em agosto, Uhum. é muito tempo, eleição da presidência da Câmara e do Senado, ela se resolve assim na véspera, não é alguma coisa que a gente possa antecipar. É claro que esse movimento tem a ver com a eleição, ela tem um rebatimento na eleição da Câmara e do Senado, mas, de novo, não acho assim tão importante e definitivo, porque várias coisas vão acontecer, quer dizer, ainda tem aí essa batalha do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para ver se consegue ter uma brecha para poder concorrer à reeleição. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que diz que não quer de jeito nenhum, mas no bastidor é o seguinte: se tiver uma brecha, se ele puder entrar aí no caminho do Davi Alcolumbre, entraria com prazer, embora seja mais difícil, porque ele já está no terceiro mandato e na Câmara não há nem de longe um consenso, muito menos 308 votos para se mudar a Constituição. E no Senado, os senadores até querem o Davi Alcolumbre de novo, até porque é o primeiro mandato dele. Então, tem várias questões a serem superadas, não é? Mas é um posicionamento assim antecipado. Por exemplo, esse gesto, quando se faz assim, se dá até essa dimensão maior do que tem, o que que o DEM e o grupo do Rodrigo, vamos dizer, está querendo dizer? O Arthur Lira, que seria o apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, que é o líder do Centrão,
está enfraquecido nessa disputa. Mas isso vai acontecer em fevereiro, criaturas. Olha, o que tem de coisa para acontecer não é bolinho. Então, a gente tem que considerar que, claro, há uma movimentação, há um rebatimento, mas não há uma ligação direta da gente poder dizer assim, tal ou qual grupo está posicionado definitivamente favorável ou desfavoravelmente nessa questão da disputa do comando do Congresso, que é muito importante, sempre foi. Mas agora, quando o Congresso está muito mais forte do que o Executivo, é bastante importante, porque é o Congresso que está pautando o andamento dos trabalhos das coisas do país, né? Eu nunca vi um governo com tão pouca influência dentro do Congresso como o governo do Jair Bolsonaro. Daí, voltando à questão inicial dessa saída do DEM e do MDB, que é um carnaval, digo, na minha opinião, exagerado. Ô Barão, Dora, só pegando o gancho nisso que a Dora disse, é interessante, né, perceber que a Dora diz que nunca viu um executivo com tão pouca força no Congresso Nacional e contando que a gente tem um presidente que era um deputado que passou por muito tempo, né, no Congresso, trabalhando no Congresso Nacional. O que se esperava era o contrário, não era não, Dora? Não, Não, não se tratando menina. de Jair Bolsonaro. Não, senhora. Porque ele É. passou lá 30 anos naquela coisa do baixo clero, que é um pessoal que não tem influência e tal, e mostrou que ele, quando assumiu a presidência, primeiro se apresentar para o eleitorado e depois para os governados como um contraponto ao Congresso. Primeiro não aprendeu o velho ditado de que governo fraco corresponde ao Congresso forte e vice-versa. Então, não existe esse negócio de se apresentar como contraponto, estabelecer uma relação atritosa. Foi uma pessoa que não aprendeu como é que as coisas se dão no Colégio de Cardeais, que o Colégio de Cardeais, ele é que decide, amiga, quando o Severino Cavalcante do Baixo Clero foi eleito presidente da Câmara, é porque o cardinalato, é porque o povo que manda mesmo, quem influencia, estava decidido a dar o troco no governo do PT. Essa foi a questão. Então, o Bolsonaro não aprendeu nada sobre isso e escolheu para as lideranças, para as vice-lideranças, pessoas sem representatividade e sem experiência para tocar aquele barco. Tanto é que está trocando. Agora, aquilo ali, a arte congressual, o processo legislativo, não é para amador, não. Aquilo tem uma ciência. E mais, até eu acho que falamos aqui no comentário passado isso, coloca na articulação política uma pessoa que pode ser uma maravilha, uma beleza de pessoa, bom pai, bom tio, uma beleza, mas não é do ramo, é um general, né? Então, mesma coisa, quer dizer, não é pelo fato de ser general que ele não é do ramo, é porque não é do ramo, não é político. Então, para articulação política, precisa de um político. E bom, porque não basta, ele tentou no início com Onyx Lorenzoni, que tem vários atritos, não é uma pessoa benquista do Congresso, e não deu certo, né? Então, tem que escolher alguém bom. Mas, como ele Bolsonaro não é versado nas lides mais sofisticadas do Congresso, ele não acerta nesse departamento. Ô Dora, não sei se já foi feita essa conta aí, com esse novo centrão, velho centrão, enfim, com essa galera que a gente já conhece de outros carnavais, o presidente vai ter maioria agora no Congresso? Não vai ter maioria nunca, vai ter maioria quando a maioria quiser que isso aconteça. Olha, um sinal da falta de influência desse governo é que eu nunca vi, e nunca aconteceu, tantos vetos serem derrubados, vetos presidenciais. Os vetos tradicionalmente dormiam nas gavetas do Congresso. Houve época em que houve 2.000 vetos acumulados, sem exame do Congresso, porque o Congresso não tinha interesse de criar problema para o Palácio do Planalto. Então, não dá para a gente pegar numericamente e falar assim, bom, vamos fazer uma conta. Então, eram 221 no Centrão, sem o MDB e sem o outro, qual é? O DEM. O DEM. Vão ficar 158. E, portanto, contamos com 158. Gente, na votação do Fundeb, o governo acabou de ter 7 votos.
7, sabe? Uhum. E não vem com essa história de que, porque orientou para votar a favor. Orientou na última hora, enfim, completamente desarticulado, foi uma baita de uma derrota para o Arthur Lira. Então, não dá para a gente fazer conta, nunca dá, aliás, no Congresso, para fazer conta certinha, numérica. Mas, nesse caso, é perda de tempo. É caso a caso, é articulação a articulação, depende da vontade da maioria. O Congresso realmente, nessa legislatura, uma legislatura atípica, viu oportunidade de não ter mais aquele papel de puxadinho do Palácio do Planalto. Agora, vou te falar, essa foi uma escolha do presidente, do candidato primeiro, depois do presidente Jair Bolsonaro. Abriu espaço, amigo, o Congresso ocupou aquela velha e batida história, o chavão. Não existe vácuo na política. Última perguntinha para Dora, Barão. Vamos lá. Dora, o que você acha o tal do grupo dos isentões, o grupo dos independentes, né? PSDB, Novo, Cidadania, PV, agora chega o DEM e o MDB se aproximando, né, desses outros partidos. Eles ganham força, eles criam uma personalidade própria? Carlota, independente é todo mundo ali, não tem um que esteja dependente, entendeu? Do governo. Foram aplicar a tal da velha política, que é o negócio do cargo, tal, parará, e não deu certo, porque o Centrão está aí para o que der e vier, principalmente para o que vier e der, sabe? Então, vai fazendo esse jogo, todos ali, eu acho que como nunca, nessa desarticulação completa que existe no Congresso, não dá para a gente considerar que tem um grupo disso, um grupo daquilo, aí tem os isentões, aí tem o Centrão. Não, você tem um Congresso, no geral, que se pauta pelo que a maioria acha que deve se pautar. O negócio do Fundeb, para mim, foi exemplar, porque foi o Congresso inteiro para uma direção, independentemente do que o governo queira ou do que o governo deixa de querer. Então, a bola, mais do que nunca, nessa legislatura, está com o Congresso. A gente deve prestar atenção nos movimentos de interesse ali deles e muito menos na capacidade que o governo, que o executivo tem de influenciar os congressistas. Muito bem, a Dora Kramer volta na próxima sexta-feira, conversando um pouco mais com a gente, né? Traduzindo a política, que não é tão simples assim. Grande beijo, Dora, até mais. Tchau, até sexta. Beijo, Dora, até sexta.